novamente, amados irmãos. Sou o irmão Mike, membro da Igreja Primitiva, Ministério dos 10 Mandamentos, e quero hoje compartilhar com vocês a respeito da lei e da graça também, mas especificamente a lei. A lei salva? Não. As pessoas dizem que não. A lei condena? Condena. Mas se a lei não salva, como pode condenar? Mas o que é lei? O que é, no caso, graça? O que ela interfere? O que elas interferem nas nossas vidas? Para quem é estudante de direito, ou para quem já pelo menos tem um pouquinho de acesso à internet os irmãos forem pesquisar, que lei é o quê? É uma diretriz, uma regra ao qual deve ser seguida, seja ela no trânsito, seja ela em qualquer área da convivência humana. E perante as Escrituras também existem leis, regras, mandamentos, ordenanças. E como tal, muitas dessas ordenanças, a gente, direta ou indiretamente, a gente acaba transgredindo ela, ainda que sem saber. Agora, uma coisa que tem que ficar bem claro, que independente de alguém saber ou não que está transgredindo determinado mandamento, determinada regra, isso não faz com que ele venha a ser absolvido de tal cometimento, de tal regra. Por exemplo, a regra diz... Vamos colocar uma regra assim que não seja assim tão notória, mas que as pessoas transgridem sem saber. Por exemplo, vamos pegar aqui o mandamento de não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que é o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é tomar o nome de Deus em vão? Por exemplo, existe uma determinada causa e que, no caso, você é culpado ou a pessoa é culpada, mas ela jura de pé junto. Não lembra quando você era criança que você fazia isso ali? Quebrava um copo, aí tava você mais 2, 3 irmãos seus, seu pai, sua mãe gritava lá, menino e tal. Aí um falava assim, não foi eu, mãe. Aí você tem certeza, você sabe que foi você. Só que aí seu pai e sua mãe tá pressionando e você jura por Deus, quer ver sua mãe mortinha. Quem nunca fez isso quando criança, né? Que atira a primeira pedra. Então, isso é pecado, isso é transgressão da lei, ainda que você nem sabia disso, mas não é pelo fato de você não saber que você não está transgredindo. Então, para que serve então o sacrifício de Jesus? O sacrifício de Jesus serve exatamente para isso, para apagar essas transgressões as quais nós cometemos contra as leis divinas. A primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, define pecado como? Define o pecado como transgressão da lei, transgressão da regra. Então, o que acontece? A transgressão da lei é chamada de pecado. E esse tal pecado é que afasta o homem do seu Deus, do seu Criador. E como que faz para ser reconciliado? Para ter a absolvição da sua pena? Porque todo crime, ele tem uma pena aplicável para cada crime que o ser humano comete no meio judiciário, no meio do Código Penal. No meio da Bíblia também é a mesma coisa. Então, pecado, ele tem uma determinada pena. Ou seja, ele tem um açoite ali a ser dado para o homem que transgride. Então, Jesus, ele veio para o quê? Para nos perdoar, no caso, Deus, para nos perdoar, para nos absolver dessa determinada pena. Ou seja, você transgrediu o mandamento de parar no sinal vermelho. Você furou o sinal vermelho. Só que a câmera te filmou, sei lá, o agente te pegou no flagrante. Você foi multado, ou seja, você pecou e você foi imputado aquele pecado ali, aquela multa. Aí o que a pessoa faz? A pessoa vai no Detran recorrer daquela multa e pode ser absolvido ou não daquela multa, daquela pena que ele cometeu. Assim também na questão bíblica, na questão espiritual. Nós cometemos as infrações, ou seja, transgredimos os sinais vermelhos e vamos ao Detran celestial, ou seja, Jesus, ou Senhor, por favor, interceda a mim junto ao Pai, junto aí aos diretores do Detran, por favor, para que eu venha a ser perdoado dessa multa. Agora eu pergunto para você,
Você foi perdoado dessa multa, você foi lá, recorreu, tá tudo belezinho, sua carteira de habilitação não será recolhida, você pode estar dirigindo normal pelas ruas e estrada do país, mas você está liberado a furar o sinal? Você está liberado a subir na calçada? Ou seja, será que então já não existe mais regras no trânsito? Pare para analisar. Então, meus amados, lei nada mais é do que ordens, diretrizes a serem seguidas. Porque imaginem se no mundo, se até mesmo perante Deus, perante as Escrituras Sagradas, não houvesse leis, não houvesse ordens, não houvesse diretrizes. Seria um Deus nos acuda. Então, como Deus iria salvar ou condenar alguém? Seria porque, eu achei ele bonito, é porque ele canta bem. Não, é porque ele trabalha todos os dias, ele nunca foi numa delegacia. Quais critérios então seriam usados para salvar e para condenar alguém? Será que não existe nenhum tipo de exame de seleção? Os irmãos fiquem com essa meditação e que, em nome de Jesus Cristo, todos venham chegar ao pleno conhecimento da verdade, verdade sem distorção, verdade pura, sem mácula, porque o Evangelho de Jesus é isso, é a coisa mais simples do mundo, mas não é conforme a gente está observando aí mundo afora. Né? Inclusive, no caso, aqui no YouTube tem inúmeros vídeos de cada coisa que a gente vê no tal do mundo evangélico, que só misericórdia. Mas em nome de Jesus, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, se você gostou, dê aí o seu ok, ou sua crítica, dê sugestão também sobre temas aos quais você porventura tem uma dúvida. E em nome de Jesus nós vamos crescendo de fé em fé. Amém?